Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Diego Moreira e hoje eu quero te mostrar como eu construí um sistema para cálculo de distância percorrida de bicicletas de academia, ou também conhecida como bicicletas ergométricas. Vou te falar um pouco sobre como eu consegui chegar até a solução desse sistema e que isso também possa valer de experiência para você, porque é muito importante. Eu sempre tenho o hábito de estar observando como as coisas funcionam ao meu redor e eu busco entender para que, de repente, eu possa transformar aquilo em um projeto, tá? Então, um belo dia eu estava na academia treinando e fazendo o pedalo de aquecimento, eu observei que na minha bicicleta ergométrica havia um sistema que ele conseguia calcular o quanto eu já percorri. Então, eu fiquei observando e vi que na saída do equipamento tinha um fio que ia até a roda da bicicleta. Então, eu observei, bem, deve ser do quanto essa roda gira que ele consegue calcular a minha distância percorrida. Então foi aí que eu peguei e comecei a tentar interpretar isso e comecei a tentar fazer em casa. E aí eu cheguei a essa solução que eu quero te apresentar hoje. Então hoje você vai aprender como criar um dispositivo para calcular a distância percorrida de bicicleta de academia. Esses sistemas também são conhecidos como sistemas odômetros, tá? Então, o que é um sistema de odômetro, tá? O que é um odômetro? O odômetro ele nada mais é do que um dispositivo utilizado para cálculo de distância. Esse sistema, além de ser utilizado em bicicletas ergométricas, ele também pode ser utilizado na área da robótica também, quando você quer calcular a distância percorrida por um robô, por exemplo. E aqui, como você pode ver na imagem acima, nós já temos o nosso sistema que eu criei do circuito, onde eu tenho o Arduino Nano. Eu tenho aqui o nosso LCD com comunicação I2C, e tenho aqui o sensor responsável por pegar e detectar o quanto eu já percorri. Tá? Ele detecta a quantidade de voltas que eu já fiz na minha bicicleta. E aqui eu tenho 3 botões de configurações que você vai entender agora o que são esses botões para a configuração do nosso sistema. Quando eu fui fazer o projeto, eu pensei em criar algumas funções para o projeto. E que funções são essas? A primeira função eu disse que o sistema ele precisava calcular a distância. Então, eu criei uma função para cálculo de distância percorrida. A segunda é que ele deveria configurar o sistema na inicialização, ou seja, quando o usuário liga o sistema, ele necessita configurar alguns parâmetros internos na primeira vez com que ele liga o sistema. Em terceiro lugar, eu disse que esse sistema ele tem que ser adaptável a qualquer bicicleta, ou seja, independente da bicicleta ter um diâmetro maior, um diâmetro menor de raio, ele precisa ser adaptável a qualquer bicicleta. E por que eu falo isso? A respeito de adaptação. Vamos avaliar essa equação. Essa equação, ela nada mais é do que o coração do nosso projeto. Para que o nosso sistema ele consiga calcular a distância, eu preciso conhecer o tamanho do raio da roda da bicicleta com que eu estou trabalhando. Então veja bem, as dimensões da roda da bicicleta nós iremos utilizar para calcular a distância percorrida juntamente com o número de voltas. E olha como isso funciona para você ver como é simples. Uma roda, quando a gente pega, a gente sabe que pelas equações matemáticas nós temos uma equação chamada de comprimento da circunferência. Ou seja, o comprimento da circunferência nada mais é do que 2πr. Então, se eu tenho aqui 2πr é o comprimento da minha circunferência, que é baseado no raio. Se eu sei o número de voltas que ela deu, eu vou saber o quê? A distância percorrida. Por quê? Porque eu vou multiplicando essa quantidade de comprimentos com base no tamanho do número de voltas. Logo que eu vou ter o C, que nada mais é do que a distância percorrida com que eu já fiz. Então, basicamente, o usuário ele vai ter que passar esse raio para o sistema microcontrolador por meio desses botões de configuração e nós iremos calcular o NV, que é o número de voltas, utilizando o sensor heat switch. Basicamente, vai ter um ímã que vai ficar lá na roda da bicicleta e toda vez que essa roda girar e passar pelo meu sensor heat switch, ele vai calcular a distância e vai incrementando com base no número de voltas. Então foi baseado nisso que eu consegui chegar a essa solução e agora eu quero te apresentar o código que eu fiz para você ver o quanto é simples. Tá? Aproveitando esse código, ele vai estar para download, então você vai poder baixar e vai replicar no seu. Então vamos olhar agora como a gente criou esse código. Esse código ele é muito simples. Ele não tem muita dificuldade para você implementar. Basicamente, eu declarei a memória E2PROM, a biblioteca dela, porque a gente vai precisar salvar alguns dados permanentes, tá? Como, por exemplo, o tamanho do raio. E em seguida, eu declarei duas bibliotecas, a biblioteca de LCD I2C e a biblioteca Wire.h, que é a biblioteca de I2C que a gente vai utilizar para comunicar o nosso LCD via I2C com o nosso Arduino. Em seguida,
eu fiz duas definições, na verdade. A primeira é chamada memória, que nós iremos utilizar esse valor da posição 120 para que nós possamos armazenar um flag, que é o flag de configuração, que basicamente quando esse flag tiver um valor 0, vai indicar para a gente que o usuário precisa configurar o sistema na inicialização, e quando esse valor tiver um valor diferente de 0, que no caso a gente definiu como 73, se ele tiver o valor 73 lá, é porque o usuário já fez essa configuração. Esse processo de configuração ele é muito semelhante ao que acontece nos smartphones quando a gente compra. Ele já vem de fábrica. Quando você liga a primeira vez, o que é que ele pede para você? Para você configurar as horas e outros parâmetros como e-mail e outras coisas mais. Então aqui é do mesmo jeito. Você vai aprender a fazer esse mesmo procedimento que tem nos iPhones, tá? Nos smartphones da vida. Você vai aprender a configurar na inicialização do dispositivo. Eu vou já te mostrar como você vai fazer isso. Em seguida, eu tenho aqui pós-raio, que é uma outra posição de memória que eu criei, que no caso eu defini esse valor 125 como pós-raio, que é nessa posição que a gente vai salvar o valor do nosso raio. Por quê? Para que quando o sistema se desligue e ele volte a ligar novamente, ele possa ter essa informação retida no sistema, para que ele possa reutilizá-la. Basicamente é isso. Então vamos analisar agora. Aqui eu defini nomes para esses números, que são os pinos digitais do nosso Arduino, onde nós iremos conectar os botões e, no caso, o sensor heat switch, que também funciona como um botão, só que ele é acionado magneticamente por meio da aproximação de um ímã. Aqui logo em seguida eu fiz a definição do objeto LCD, coloquei aqui o endereço dele, 2C0x27, e defini que seria um LCD 16x2, conforme nós estamos utilizando. Posteriormente, eu fiz a declaração de todas as minhas variáveis do projeto, conforme você vai ver já eu discutindo cada uma, e entramos na função setup, onde eu faço a inicialização da comunicação em 2C, configuro os pinos como entradas e saídas, conforme estão configurados lá em cima, eu inicializo o meu LCD, e em seguida eu ativo o backlight dele para que ele faça a ligação da luz de fundo. E aqui começa todo o jogo de configuração da inicialização. Se você observar bem, eu já faço uso da minha memória EEPROM por meio da função read, que é ler. Leia um valor da memória. Que valor é esse? O valor é a memória, que a gente viu lá em cima, que é o quê? 120. Então ele vai ler o valor 120 da minha memória EEPROM. Vai ler aquela posição 120. Se esse valor lido for diferente de 73, ele vai chamar a função configura raio. Por que eu coloquei 73? Foi basicamente porque eu escolhi um valor aleatório. Você pode escolher qualquer valor entre 0 e 255. Eu escolhi 73. Então, se ele lê um valor diferente de 73, se ele lê o 0, é porque ele precisa inicializar. Tá? Então, vamos supor que inicialmente a sua memória está com todos os valores zerados e ele lê um valor aqui 0, então ele vai entrar aqui. Ele vai chamar a função configura raio, te forçando o usuário a configurar o raio do sistema, o raio da roda da bicicleta. Então, quando ele chamar essa função, ele vai chamar essa função aqui, que você está vendo, configura raio. E olha só, eu criei um byte, uma variável byte chamado raio da roda, inicializei com 0, e aqui começa. Eu vou imprimir uma mensagem chamada inserir raio no sistema. Então, ele vai entrar aqui e vai ficar lendo os botões de incremento, decremento e enter. Basicamente, o botão de incremento e decremento é para você incrementar e decrementar o valor. E o de enter é para quando você terminar de entrar com o valor do raio, você aperta em enter e ele já entra com a informação no sistema. Tá? Então aqui, esse if é para ele ler se o valor do incremento foi ativado, se o botão incremento foi ativado. Se sim, ele entra aqui, incrementa o valor de raio roda, e coloca essa variável incremento anterior, que é para que ele entre aqui somente uma única vez. Eu já expliquei essa lógica do estado anterior, que eu utilizo muito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no card acima, para você aprender também. Então, aqui embaixo, se ele tiver apertado o botão decremento, ele vai entrar aqui e vai decrementar o valor do raio da roda, e vai colocar essa variável como decremento anterior igual a 1, para ele atualizar o estado, dizendo agora para o sistema que ele está com o botão pressionado, para que ele só entre aqui uma única vez e só decremente aqui uma única vez. Como eu disse, vou deixar o vídeo aqui no card acima ou na descrição do vídeo para você entender essa lógica, que é bem simples. Depois disso, após ele incrementar e decrementar, ele vai apresentar aqui o valor do raio
com base no que o usuário está ajustando. À medida que ele vai pressionando incremento ou decremento, ele vai mostrando aqui na tela para o usuário entender qual é o valor que já está. E por fim, ele faz a leitura do while. Por quê? Porque ele está dentro do laço while enquanto o botão Enter for igual a zero. Então, enquanto esse botão Enter for igual a zero, ou seja, enquanto o botão Enter não está pressionado, ele vai ficar aqui lendo o que o usuário estiver incrementando e decrementando. Na hora que o usuário apertar o botão Enter, Enter vai para 1, então ele vai sair desse laço e vai apagar o LCD, todas as informações. Em seguida ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor do raio que foi ajustado e vai mandar salvar na posição pós-raio, que a gente viu lá em cima, que a gente declarou um valor para essa posição. Ou seja, esse valor vai ser salvo nessa posição. Então, por mais que o sistema seja desligado, quando o usuário liga o sistema novamente, ele já vai estar o quê? Ele já vai estar com o sistema com o valor já armazenado. Então, é uma forma de a gente reter o valor e não precisar configurar sempre que eu ligo o meu sistema. Tá? Então, no final, ele aplica a função return, então ele volta novamente saindo dessa função. E aqui, quando ele termina, olha o que é que ele faz. Ele pega o valor 73 e salva na posição memória. Para quê? Para indicar para o sistema que o usuário já fez a configuração na inicialização. Feito isso, ele aplica aqui uma mensagem no LCD. Coloca o nome distância e apresenta aqui na tela o nome distância com o valor da quilometragem logo abaixo do quanto ele já percorreu. No caso aqui vai iniciar zerado porque o usuário não fez nenhum valor ainda de pedalo, então vai ficar como zero. Vai aparecer o nome distância, 0 km. Inicialmente, olha o que é que ele faz. Após a inicialização, ele já pega aqui, manda ler o valor que está salvo do raio e já manda colocar nessa variável, que é para que ele leia na inicialização. Então, ele já começa com aquele valor carregado. Viu como é importante fazer esse procedimento? Então, a gente carrega todos esses valores na informação no início da configuração da inicialização do nosso dispositivo. E aqui é onde está toda a lógica principal, que a gente vai fazer o cálculo do raio. Vamos lá entender. Aqui na função loop, olha só o que eu tenho. Eu tenho a leitura do meu sensor, do botão decremento e do botão incremento. Se o sensor for igual a 0 e o estado anterior for igual a 1, ele vai incrementar a quantidade de voltas. Por quê? Porque nesse caso eu configurei a configuração do meu sensor como resistor de pull-up. Então, quando ele está acionado, ele vai para 0, quando ele não está acionado, ele vai para 1. Eu achei mais conveniente dessa forma, para que não tenha nenhum ruído, de repente, magnético para acionar esse sensor. Então, ele incrementa o número de voltas e já aplica na equação da distância. Olha só a equação da distância. Aqui eu fiz um cálculo para transformar para quilômetros, para ficar melhor de visualizar. Então, ele já aplica nessa equação, com base no raio que a gente configurou e com base no número de voltas completas, que a gente encontrou aqui. E, após esse cálculo, ele manda mostrar a informação na tela para o usuário. E aí ele atualiza o valor estado anterior 0, como eu falei. Tem um card aqui para você ver, que é para que ele só entre aqui e incremente uma única vez, para que ele não fique mostrando essa mensagem sempre. E agora, se o sensor for igual a 1 e estado anterior for igual a 0, significa dizer que o sensor não está mais acionado pelo ímã, já que cada vez que eu dou um giro completo, o meu ímã passa pelo read switch. Então, quando ele não está mais acionado, ele coloca a variável estado anterior para 1. E após isso, olha só o que é que eu faço. Existe a possibilidade, como eu falei, do usuário fazer uma adaptação para outra bicicleta. Vamos supor que eu tenho esse sistema e eu quero agora que ele seja aplicado a uma bicicleta que antes era raio 15, agora eu quero raio 25. Então, eu posso colocar, eu coloquei aqui no caso, se o usuário apertar o botão incremento, para incrementar, eu coloquei ele como multifunção, ele tem uma função a mais. Se ele apertar o botão incremento, olha só o que vai acontecer, ele vai colocar aqui para 1, e na hora que ele soltar esse botão, o botão vai para 0, e estado anterior, incremento, continua 1, ele vai entrar aqui nessa condição. Por quê? Porque ele só vai entrar nessa outra condição quando eu soltar, quando eu apertar o botão incremento e soltar. Então, ele vai entrar aqui, vai colocar estado anterior incremento para 0, vai apagar o LCD e vai chamar a função configura raio mais uma vez, para que o usuário, em tempo real, ele configure um novo raio para a nova bicicleta instalada. Então, isso é muito interessante, você precisa sempre pensar
em colocar isso nos seus sistemas, tá? Logo após feita a chamada da função e ele executar aquele procedimento que eu expliquei da função no início, de toda a configuração, e ele volta da função, ele apaga toda a tela e imprime a mensagem de distância com o valor aqui que o usuário percorreu, que é para quando ele voltar, ele continue mostrando aqui o novo valor que já foi percorrido pelo usuário. Então, como você pode ver, esse é um sistema simples e ele não tem muita dificuldade para você implementar. Você pode aplicar na área da robótica, você pode aplicar na sua bicicleta que você usa no seu dia a dia. Basta você pegar um ímã, colocar no raio da roda e colocar um hit switch por meio de um cabinho próximo à roda e toda vez que ele passar, ele vai acionar o hit switch e você sabe quanto de pedalada ou quanto de distância que você já percorreu. E o melhor, além disso, se você conseguir calcular a quantidade de pedaladas e relacionar isso com o tempo, você consegue, por exemplo, determinar a sua velocidade. Então, por meio disso, você consegue implementar novas funcionalidades nesse sistema. Viu como é possível construir um sistema simples e aplicar em sistema de bicicleta ergométrica no seu dia a dia? E para deixar isso aqui ainda melhor, para que você consiga replicar e aplicar em outros projetos no seu dia a dia, eu vou deixar essa placa eletrônica no meu repositório da PCBWay. Então você já vai ter acesso à placa, você vai só colocar um cabinho com um sensor, colocar um ímã no raio da sua bicicleta e você vai ter esse sistema rodando aí de forma tranquila, só você colocar numa caixinha bonitinha e você vai ter o seu próprio sistema de odometria. Ficou claro para você? Eu espero que você tenha novas ideias a partir disso. Comenta aqui nos comentários se você tem alguma ideia de projeto que você queira fazer a partir desse ou projetos novos. Eu te agradeço, te convido a participar do meu grupo do Telegram, do WhatsApp e do meu Instagram. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau!